Boa noite a todos, o Senhor Jesus nos abençoe. E claro que a hora que a Cássia convidou, me senti extremamente honrada pelo convite de estar aqui. E a Cássia até chegou a comentar, vamos fazer pelo canal. Eu falei, não, vamos abraçar pessoalmente. O canal é muito legal, gosto muito. Cuido, inclusive, do canal da Federação, mas nada como presencial. Mas o tema de hoje é: quem é este homem que acalma as tempestades? A nossa vida, ela, vez por outra, é atingida por grandes tempestades. E os senhores viveram literalmente, uma dessas tempestades. Porque nós tivemos uma que foi mundial, há pouco tempo, que foi a pandemia. Então, essas tempestades, essas pandemias, quando surgem na nossa vida, elas têm uma tendência de nos desestabilizar emocionalmente. E elas também deixam sequelas. E vale lembrar que essas tempestades, essas pandemias, elas vêm das mais diversas formas. Nós temos a depressão, nós temos a ansiedade, nós temos as drogas, e tem uma que eu tinha achado que tinha acalmado até, mas não, que é o tabagismo. Eu dei uma entrada no site da Organização Mundial da Saúde e eu vi uma coisa que me assustou com relação ao cigarro, que de um modo geral a gente acha que está tudo normal. Ah, mas é só cigarro. Gente, 1 bilhão de fumantes, estimativa, mais ou menos. 1 bilhão de fumantes, ocorrendo 8 milhões de mortes por ano e 1 milhão aproximado de morte de fumantes passivos. Quer dizer, aquela pessoa que não fuma, mas que convive com o fumante. Então, essas pandemias, essas tempestades, elas vêm e deixam sequelas. Nós ficamos ansiosos, depressivos, e estamos vendo um momento de problemas de mente, doenças mentais, falta de saúde, desequilíbrio. E aí nós vamos reparando que essas tempestades que nós vemos como desgraça é uma visão equivocada. Porque a tempestade, depois que ela passa, ela deixa o céu mais azul. Nós tivemos uns dias de chuva muito pesada lá em Curitiba, e nós fomos fazer uma viagem, eu e meu marido, e ele não cansava de dizer, mas meu Deus, o que é esse céu? A lindeza do céu. Porque nós, espíritas, sabemos que nós vamos projetando, através da nossa mente enfermiça, nós vamos sobrecarregando a psicosfera ambiente. E essas tempestades, elas vêm exatamente para limpar. Então, o ar fica mais puro, as plantas ficam mais verdes. E tem um termo que diz que depois da tempestade vem a bonança. Bonança é um termo náutico que diz que o mar está propício à navegação. Por falar em mar, nós vamos lá para o mar de Genezaré, também conhecido como o mar de Tiberíades ou o mar da Galileia. Ela não é exatamente um mar. Ele está a 210 metros abaixo do nível do mar e é um rio de água doce, com uma extensão de aproximadamente 21 quilômetros de extensão. E Genezaré é a região mais fértil de Israel. Esse mar, ele tem 27 espécies de peixes, sendo que o mais famoso é o peixe de Pedro, como nós vemos lá nas Escrituras, onde Pedro teria tirado a moeda para pagar os impostos. E aí nós vamos ver que Jesus, naquele dia, se encontrava ali no Mar da Galileia, a trabalho, e findado a tarefa de atendimento ao povo,
ele convida os seus discípulos para irem embora. E tendo ele embarcado no barco, seus discípulos seguiram a ele. E eis que uma grande tempestade ocorreu no mar, ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. Aproximaram e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes diz: Por que estáis temerosos, homens de pouca fé? E então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e houve uma grande calmaria. Maravilharam-se os homens, dizendo: Que tipo de homem é esse, que tanto o vento quanto o mar lhe obedecem? Quem é este homem que entra por primeiro no barco, que toma da dianteira, que toma da iniciativa, e os demais homens o seguem sem questionar? Ele é um Messias. E o que é um Messias? Messias, ele tem vários significados. Todas as palavras cruciais que Kardec usou, ele sempre fez questão de deixar muito claro qual era o sentido que aquela palavra que ele estava usando tinha para a doutrina. E quando ele via que uma palavra ela estava muito mal usada, por maus hábitos, maus pensamentos, ele criava palavras novas. E essa do Messias nós vamos encontrar lá na Revista Espírita, março de 1868, onde ele explica qual é o sentido que ele se utiliza para designar o Messias. E ele diz: para o Espiritismo, todo espírito encarnado para cumprir uma missão especial junto à humanidade é um Messias. Na acepção geral da palavra, isto é, um emissário ou um enviado. Então, um emissário, um enviado, é um Messias. Mas, ele diz assim, no sentido em que ele usa, com a diferença, entretanto, de que o vocábulo Messias implica mais particularmente a ideia de uma missão direta da divindade e, consequentemente, da superioridade do espírito e da importância da missão, de onde se segue que há uma distinção a fazer entre os Messias, propriamente dito, e os espíritos simples missionários. O que distingue é que para uns a missão é ainda uma prova, porque podem falir, ao passo que para os outros é um atributo, ou seja, superioridade. Então, ele deixa claro que o Messias que ele usa em toda a codificação é o homem que representa a divindade, o pensamento divino. Nada mais do que nós já sabemos, que é o nosso Jesus, porque ele mesmo se identificou dizendo: eu e o Pai somos um. E ele representou tão bem essa divindade que não necessariamente nós espíritas, mas a maioria das outras religiões veem Jesus como Deus. Eles têm dificuldade de diferenciar um do outro. De tão bem feito foi o trabalho realizado pelo nosso Jesus. E ele é o único ser que encarnou no nosso planeta e que não está sujeito a erros, equívocos, sofrimento de nenhuma ordem. Então é nesse sentido que o Kardec usa a palavra Messias, e não apenas aqueles missionários. Voltando à tempestade, nós vemos aqui o Jesus como nosso Cristo. E aqui uma outra observação, que talvez não necessariamente nós, mas as pessoas, de um modo geral, quando se fala em Jesus Cristo, eles veem o Cristo como se fosse sobrenome. Jesus Cristo. Mas não é, é Jesus o Cristo. Cristo significa um ungido. E sempre que um rei vai assumir um governo, ele recebe a unção, que é a colocação do óleo na cabeça. E por primeiro
primeira vez que nós vimos, aqueles de nós que assistimos à coroação do rei Charles da Inglaterra, nós vimos ao vivo e a cores como se dá essa unção, porque isso aconteceu com ele. Ele recebeu a unção, então naquele momento, né, ele dentro dessa visão crística, ele seria um Cristo. Que coisa, né? Então não é sobrenome, é um título, né, do governador daquela região, no caso dele, e de Jesus, o governador do nosso planeta. Então, voltando aqui, o Jesus como Cristo, como governador do nosso planeta, nada mais natural do que fosse ele, de fato, o primeiro a entrar no barco. E, naturalmente, os demais o seguiram sem nenhuma questão, nenhum questionamento. Mas vamos refletir aqui na questão da passagem, onde diz que ele acalmou a tempestade. E eis que uma grande tempestade ocorreu no mar. Ao reencarnarmos, nós entramos no mar da vida. E todos nós viemos para lidar com as tempestades da nossa vida, com as nossas tempestades morais. A nossa vida na matéria, ela é cíclica. Nós entramos em períodos de tempestades e em períodos de bonança. Graças a Deus não ficamos nem num ou nem no outro, né? É cíclico. Quando a vida começa a ficar muito chata, porque está tudo dando certo, já vem uma tempestade que é para a gente acordar. E eu lembro até hoje quando o Japão teve acho que uma tsunami, foi uma coisa muito grave. E eu lembro que o diplomata do Japão, lá no Rio de Janeiro, estava todo mundo em comoção por causa... Nossa, foi horrível o que aconteceu lá no Japão, né? E ele falou assim, não tem que sentir pena não, o Japão estava muito acomodado, isso é para levantar. Veja, é um modo de se ver as coisas. Outro ficaria deprimido. E ele falou, não, estava na hora de agitar, nós estávamos muito acomodados. Então a nossa vida, ela é cíclica, ela passa por momentos de chacoalho, diz aí, acorda, levanta para a vida, mas graças a Deus, logo depois, vem os períodos de bonança, onde nós nos refazemos para logo mais novas tempestades. Então, como eu disse ali que nós vivemos, né, a pandemia, eu estava conversando, foi com uma pessoa aqui, ela estava falando assim para mim, ai Maria, eu não vejo a hora de voltar tudo ao normal. Eu falei, que normal, minha amiga? Ah, de antes da pandemia. Eu falei, mas a pandemia foi para que nós não voltássemos àquele normal. É para haver um novo normal. Porque se nós voltarmos a ser o que éramos, o que precisa acontecer para a gente acordar? Então nós não temos que voltar àquele antigo normal. É preciso se reinventar. E nós precisamos ver que aqui na passagem, quando ele diz que houve uma grande tempestade, parecia que tudo estava meio fora de controle. Tanto que ele diz que o barco, né, estava para ser coberto de água e Jesus dormindo. E os homens apavorados. Vejam quantas vezes acontecem situações na nossa vida que nós ficamos apavorados. Nós ficamos perdidos. E agora? Nós podemos não necessariamente pensar, Deus está dormindo, Jesus está dormindo, mas que Ele não está me vendo, não está. Tenho certeza que você já pensou sobre isso. Não necessariamente, ai, Jesus está dormindo. Não, mas eu já falei, escute, o senhor deve estar olhando para o outro lado, o senhor não está vendo o que está acontecendo. Porque senão minha vida não estaria assim. Existem esses momentos em que nós achamos que nós estamos sozinhos, que Ele não está vendo. Mas quando isso acontece, é preciso ir lá e dizer, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E os homens ali, eles estavam em pânico. E Jesus dormindo. Será que ele dormia? Será que ele não sabia o que estava acontecendo com aqueles homens? É óbvio que Jesus sabia. Ele sabia o medo que eles estavam ali. Mas é preciso rever esses momentos da nossa vida em que está um
caos e que nós nos sentimos desamparados, porque era assim que eles estavam se sentindo naquele momento. Mas ele não dorme, ele sabe o que acontece. E aí nós vemos aqui, né, quando ele fala ali, salva-nos, Senhor, estamos perecendo. Eu gostei muito, porque dá para ver que nós temos como grandes almas, e que de fato são, mas eles são humanos, iguais a nós. Isso nos aproxima deles. Se eles tinham medo, nós também. Eu lembro do Chico, né? Os senhores com certeza já viram lá no avião, com medo que o avião caísse. E ele estava gritando, porque ele estava com medo. Veja, nós não somos diferentes. E é o grande Chico, dizendo que ele é humano também. Então, existem esses momentos de desespero da nossa vida. Mas é importante saber que Jesus não dorme no leme. Então, por que é que ele ignorou aqueles homens? Será que ele ignorou aqueles homens? Acontece que quando nós reencarnamos, existem situações das quais nós temos que resolver por nossa conta. Existem situações que não compete a mais ninguém a não ser nós. Espírito André Luiz, ele fala de 3 tipos de dor. Ele fala da dor que é de fora para dentro, que os senhores viveram muito bem aqui, né? Nesse momento das enchentes, que foi horrível, e que eu emocionei muito de ver a foto dos companheiros ali recebendo doação, entregando doação. Veja, essa é uma dor, porque é um problema, porque a dor é um problema, é um conflito, uma dificuldade. Mas ela vem de fora para nos movimentar a nossa fé, movimentar a solidariedade. Tem a outra dor, que ela é de dentro para fora. Essa dor é as nossas outras vidas, os nossos outros equívocos, e agora nós reencarnamos para resolver. É um outro tipo de situação. E tem a dor, que é dor física mesmo, que são as doenças, são as nossas dificuldades, e através delas nós aprendemos a refletir, a nos colocar na mão do outro, deixar que o outro muitas vezes dirija a nossa vida devido àquela dificuldade que nós estamos passando. Então, com esses 3 tipos de dor em mente, nós começamos a entender o porquê Jesus, entre aspas, estava dormindo. Porque aquele não era um problema dele, era um problema daqueles homens. Nós temos aqui a impressão de que ele não estava se importando, mas ele estava. Assim como ele se importa com a nossa vida nos momentos cruciais. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos largados, mas aí entra aquilo que ele disse, é cada um segundo as suas obras. Os espíritos de um alto nível não têm tempo e nem vão interferir nas nossas dificuldades. Eles estão, entre aspas, à nossa disposição, porque basta que nós chamemos por eles, eles virão nos ajudar, mas a maioria do desocupado, esse gosta de interferir. Então é aí que nós precisamos tomar o cuidado. E nesses momentos de tomar o cuidado, nós vamos lá para o nosso Chico e Emmanuel, no livro A Luz da Oração, que ele diz: a oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. Quando a coisa fica feia, nós devemos orar. Mas esse orar não é essas palavras feitas, não é uma palavra que eu vou falar porque ela é tão bonita, porque ela é tão pomposa. Não. Nesses momentos de conflito, é a conversa do filho com o pai. Quando nós vamos conversar com o nosso pai, que nós estamos com dificuldade, a gente não fica escolhendo palavras bonitas. A gente vai e abre o coração. Um
vez que nós abrimos o coração e falamos para Ele tudo, é necessário, a partir desse momento, deixar a nossa cabeça desocupada. Nossa, Mari, como desocupar? Para de remoer o problema. Porque a resposta daquela nossa conversa vai vir, mas nós tendemos a ficar remoendo o problema. Nós fazemos muito barulho aqui. E a resposta chega e nós não ouvimos. E aí a gente diz, Deus? Que Deus? Eu oro o dia inteiro para Ele, Ele não me ajuda. Não fazemos o silêncio necessário para ouvir a sua resposta. Porque a resposta pode vir por uma intuição, pode vir por um companheiro falando uma coisa que a princípio nada a ver. A gente diz, nossa, mas eu aqui com esse problema e você me falando essas coisas. Mas é nessas coisas que está a resposta. Se eu não tenho silêncio para ouvir e analisar e refletir, Jesus vai responder 1000 vezes e nós não vamos ouvir e ainda vamos falar que Ele não existe. Jesus até a gente não diz que não existe porque Ele existe. Mas Deus que a gente nunca viu, não sabe nem como é, nem existe. Eu oro, não resolve? Sim. Mas você faz silêncio ou só fica falando? Até porque a nossa prece, de um modo geral, nós dizemos para Ele o que é que nós queremos. Eu quero assim. Se vier diferente, a gente não percebe, porque não foi isso que eu falei que eu queria. Hoje eu estava falando para ele, eu estou meio gordinha. Na hora eu falei, mas não me ajude. Não me ajude, deixa que eu me viro. E a pessoa, às vezes, ele diz, vou dar uma doencinha ali para ela já emagrece. Não, obrigado. Não ajuda, deixa. Se eu precisar mesmo, eu peço. Essa é uma outra situação. Quando nós pedimos e somos atendidos, é uma promissória em branco que nós assinamos. Mas dia menos dia será cobrado. Às vezes é melhor não pedir. Só dizer, me acompanhe. E deixe quieto. E ele diz assim, a oração não representará uma porta de escape do sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo. É uma bengala, é um apoio, com o auxílio do qual superamos a ventania da adversidade no rumo da bonança. A oração, o fato de nós termos orado, de termos conversado com Deus, com Jesus, com o nosso anjo da guarda, seja com quem for, não quer dizer que nós estaremos isentos daquilo que está para acontecer. Até porque aquela dificuldade faz parte do nosso processo regenerativo. Então não adianta pensar assim, então eu vou orar e o sofrimento vai embora. Não. O sofrimento não vai embora? Não. Ou sim. Por quê? Porque o sofrimento é uma opção nossa. O problema, a dor, é nossa. Antes de reencarnarmos, nós combinamos algumas coisas. Sim. Mas o sofrimento é uma opção. E quem diz isso é Chico. Ele diz assim, a dor é necessária, mas o sofrimento não. Mari, como é que não é? Como é que não é? Como é que é uma opção? Eu vou dizer como. Quando nós temos um problema se apresenta, mas aqui problema cabeludo, não é coisinha do dia a dia, não. Aqueles bacana mesmo. E nós nos colocamos do contrário. Eu não aceito isso que está acontecendo. Quando nós já nos colocamos nessa postura, já estamos caminhando para o sofrimento. Porque aí nós não vamos encarar o problema, nós vamos empurrar ele para baixo do tapete, só que nós sabemos que ele está embaixo do tapete, então ele não dá paz, e aí nós vamos procurar 1000 maneiras de fugir da consciência de culpa de ter enterrado o problema. Nós sofremos por 2 motivos. Um, porque nós empurramos
e outro pelas várias maneiras de fuga. Sofrimento. O outro é quando o problema vem, a gente sofre o baque, a gente chora, pede ajuda, ora, mas esse tempo tem que ser curto, 1 dia, 2 dias, que não passe de 3 dias, porque aí a gente se acomoda na dor, porque muitas pessoas vão se aproximar para nos ajudar, e a gente adora o papel do coitadinho. Está recebendo um monte de atenção, eu quero permanecer aqui. Só que chega uma hora que cansa, e as pessoas se afastam, e aí nós ficamos ali de coitadinho. Sofremos. Mas o problema vem, ele se apresenta. Ninguém vai estar feliz com isso. Mas a gente vai fazer essa conversa com o Pai. Não vai pedir para ele resolver o problema, porque o problema é nosso. Nós sabemos aqui que Jesus está dormindo lá, tranquilo. Ele não vai despertar por causa do nosso problema, porque o problema é nosso. E aí nós vamos olhar para o problema e dizer: o que é que você quer me ensinar? Porque os nossos problemas é isso. Ele vem para ensinar alguma coisa. Se nós dermos conta sozinho, vamos resolver. Muitas vezes a gente não dá conta, a gente precisa de ajuda. Vamos em busca da ajuda. E ele vai se resolver. Porque nada é eterno. Lembra que é cíclico? Bonança e tempestade. Ele vai embora, nós aprendemos uma lição. E quando se apresentar novos problemas naquela faixa, nós tiramos de letra, porque nós já aprendemos. É essa oração que somos convidados a fazer. É não pedir que Deus solucione, porque Ele não vai solucionar. Mas é pedir que Ele nos dê força e sabedoria e resignação para resolver o problema. Porque isso Ele vai dar. E Emmanuel diz: não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora ambientada em nosso próprio templo orgânico pela nossa incúria, pela nossa irreflexão, no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar, que nos renove as energias em favor da nossa cura. Ele diz, né, a doença que nós criamos por irresponsabilidade, por irreflexão, seja hoje ou seja ontem, irá surgir, porque se está no nosso caminho, ela vai surgir e exigirá de nós mudança, às vezes de 180 graus. Existem alguns problemas que vêm e exigem mudança radical. E essa mudança radical vai exigir que nós tenhamos que abrir mão de coisas que nós gostamos muito, que são os nossos vícios. Outras vezes ela vai nos pôr numa cama, onde nós teremos tempo de sobra para refletir sobre nossa vida. Outras vezes ela vai nos levar de volta ao mundo espiritual, porque muitas vezes a morte do corpo físico é saúde para nós espíritos. Mas se nós sobrevivermos, Emmanuel diz assim: não nos isenta, a oração, né? Não nos isenta da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, capaz de garantir a resistência e o valor na tarefa de renúncia e sacrifício que nos cabe perseverar. Veja que ele diz assim: não nos isenta da luta humana imprescindível ao nosso aperfeiçoamento. Os problemas, eles são imprescindíveis para nós. Por quê? Porque quando nós cometemos alguma coisa aqui, e a gente diz, puxa, às vezes a gente fala uma coisa que magoa muito a outra pessoa, e nós já temos esse grau de empatia. Tendo esse grau de empatia, a gente diz assim: ai meu Deus, eu pisei feio na bola. A nossa consciência acusa. Enquanto a gente não vai lá pedir desculpa, a gente parece que não tem paz. Então é exatamente isso que ele
dizendo: ontem nós fizemos besteiras, lá na espiritualidade nos demos conta que a gente pisou feio na bola, imploramos para voltar, eles nos deram aval. Chegando aqui, nós encaramos como um problema, meu Deus, que coisa horrível. Mas, quando nós conseguimos vencê-lo, nós começamos a adquirir luz espiritual. Porque é um vencer-se, vencer a nós mesmos. Foi para isso que nós viemos para cá. E se nós pararmos de olhar as nossas dores, as nossas dificuldades como problema, porque essa palavra tem peso, e nós olharmos como uma pedra a ser retirada do caminho, fica mais fácil. Ai, Mari, isso é semântica. Não é, porque as palavras têm energia. Pedra é uma energia, problema é outra. E se eu pensar em pedra, e se eu pensar que as dificuldades que eu tenho vão me fazer galgar, eu vou construir degraus com cada problema que eu supere. São vícios perdidos, virtudes adquiridas. E ele dizia: em plena sombra, cultive a prece, com a mesma persistência que te induz na procura da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor ser-te-á divino consolo, na perturbação constituirá tua bússola. Assim como o nosso corpo precisa de pão e água para se manter, nós espíritos precisamos da prece. E isso não é só para nós. Vamos ver que Jesus usou desse recurso o tempo todo. Ele, não estando trabalhando, ele estava sozinho, em retiro, em oração com o Pai, que é o alimento. Se Jesus precisava desse alimento, imagine nós. Que nós aprendamos a não abrir mão dessa ferramenta maravilhosa que é a prece, que é a oração, orar e ação, pedir e realizar. Que ela nos dará o equilíbrio necessário nesses momentos tão conturbados que nós estamos vivendo. No livro do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, ele disse que nós entramos na década do suicídio. E, infelizmente, as mídias vêm mostrando nomes de influenciadores, artistas, que estão cometendo esse ato. Como é que isso se dá na cabeça do nosso jovenzinho que admirava aquele artista, aquele influenciador? Ele vai dizer: nossa, se aquela pessoa que é rica, famosa, bonita, está fazendo isso, não deu conta de resolver os seus problemas, imagine eu. E é aí que entra nós, enquanto pais, avós, tios, amigos, apresentar Deus, apresentar Jesus para as nossas crianças. Porque elas vão correr aonde? Quando as tempestades da vida se apresentarem? Para a droga, que é outra pandemia, que é outra calamidade mundial, que destrói famílias. Quem é esse homem que acalma as tempestades? Será que os nossos filhos sabem quem é? E ele diz, né, que Jesus, que a prece é uma bússola. A bússola, ela indica o norte. E a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é perder o norte. É não saber o que eu estou fazendo aqui. É o vazio existencial que Divaldo Pereira Franco vem trabalhando. Quando o vazio se instala, a depressão vem junto, a ansiedade vem junto. E ele diz, né, ali da bússola, que a bússola, apesar dela mostrar esse norte, ela mostrar o caminho,
ela não caminha, ela mostra. O caminhar é nosso. E nós podemos caminhar revoltados, depressivos, ansiosos, ou podemos caminhar resignados, apesar das lágrimas. Porque vamos falar sério, ninguém gosta de problema, ninguém gosta de doença, ninguém gosta de cobrador batendo na porta, ninguém gosta do cheque vermelho lá, nem tem mais cheque, né? Na conta vermelho. Ninguém gosta da família desagregada. Mas nós somos maiores do que tudo isso que eu disse. E ali, Emmanuel, ele termina dizendo assim: lembre-se de que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa da nossa alma. É só um tempo que nós estamos aqui. No espaço e no tempo, e somente pela oração, descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Gente, nós estamos numa viagem educativa. Aqueles de nós que temos um tanto mais de idade, outro dia ainda me parei e pensei assim: meu Deus, eu não vi o tempo passar. Quanto que me descabelei, quanto que briguei, quanto que sofri. Para quê? Jovens, não se desgastem tanto à toa. E bate, porque uma coisa que estou aprendendo e quero passar: gente, nunca defenda a sua ideia com unhas e dentes. Porque não vai demorar muito, você já vai ver uma outra situação, você já mudou de ideia. Mas como você brigou tanto pela sua ideia, você vai ter vergonha de admitir que errou e aí continua no erro. Sabe? Brigue, não quer dizer Maria vai com as outras. Você tem a sua ideia, seja firme com aquilo que você acredita, mas sempre abra um espaço para: e se eu estiver enganado? Porque quando nós abrimos esse espaço para: e se eu estiver enganado? E descobrir logo mais que de fato estou, eu tenho cara de chegar para o outro e dizer: olha, falei besteira, sabia que eu falei besteira? E aí nós vamos deixando de criar tanto ranço, porque se tem uma coisa chata, é a pessoa que é dona da verdade. Ou é difícil falar com a pessoa que é dona da verdade, né? Não sejamos nós essa pessoa. Vamos defender a nossa ideia, não vamos ser Maria vai com as outras, mas que sempre tenha um espaço para analisar: se eu estiver errado. Porque a verdade, nós temos 50% de ciência, que é o que está vendo agora. O outro talvez nem. O outro 50% nós não temos a menor ideia do que se passa. Então, essa é uma coisa assim que eu venho tentando colocar em prática, né? Deixar de ser a dona da verdade e abrir esse espaço para ser: que eu estou enganada. E aí é muito legal, porque daí eu já vou dando risada. No que eu descobri que eu estava errada, eu já chego dando risada, a pessoa já diz: que você estava errada? E já ficou mais fácil e a vida fica mais leve. Ser dona da razão cansa. E é chato. Eu estou vendo uns jovens aqui. Você falou que eu fui por 27 anos. Eu pedi, pelo amor de Deus, deixa eu voltar lá no centro que eu trabalho. Me deixaram, eu vou voltar no que vem. Não posso envelhecer, só o cabelo, o resto não pode. E aí nós vemos aqui, voltando ali na passagem bíblica, o mar estava revolto e Jesus estava dormindo. Por quê? Em primeiro lugar, ele não estava dormindo, ele estava quietinho, só observando aqueles homens. Acontece que o mar revolto era para aqueles homens, não para Jesus. Jesus não precisava do mar revolto, ele está acima disso. E aquela experiência não era dele. Mas vejam como ele age, inclusive conosco. A experiência do mar não era dele, mas ele foi o primeiro a subir no barco. Ele não ficou lá na margem, ele não ficou no canto só observando o que vai dar. Ele entrou por primeiro.
dizendo, entre aspas, eu estou com você. E isso Ele faz na nossa vida constantemente. Nós podemos achar que estamos sozinhos, mas nós não estamos. O papel dele é o de ficar à parte. E eu gosto muito da ideia assim, ó, você está fazendo uma faculdade ou está fazendo um estudo qualquer e você vai ter que fazer uma prova. E essa prova é prática. O professor, ele fica do lado observando. Como é que você administra a prática? Ele vai ver se você tem segurança, se você está indo certo, se você está titubeando. E ali é isso que Jesus estava fazendo. Ele deixou que os homens resolvessem os seus problemas. Ele queria saber qual era o tamanho da fé daqueles homens. Mas ele não estava à parte, ele estava com ele. Eles estavam juntos. Mas isso também não significa que depois ele foi lá passar a mãozinha na cabeça. Não, tudo bem, eu estou aqui com vocês. Se vocês esquecerem tudo que eu disse na noite de hoje, e que nós possamos levar para a nossa vida, para os momentos das grandes tormentas, quando ele diz assim, ó, por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Que nós tenhamos isso. Veio a tempestade na nossa vida, a gente começa a enlouquecer, respira e lembra de Jesus falando lá no íntimo da tua alma. Que é isso, criatura? Tá loqueando por quê? Ai, Jesus não ia falar isso, né? Não, isso é a Mari, mas é porque é mais fácil gravar o que a Mari está falando. Que é isso, criatura? Esqueceu que eu estou com você? Ele vai dizer isso. E quando nós nos lembrarmos disso, a gente centra de novo. Opa, verdade, não estou sozinho. Então, o Senhor faz favor, dá uma ideia aqui, porque eu não estou sabendo. Um dia eu falei para ele assim, Senhor, por favor, me mostra o caminho. Era uma situação, gente, que eu não estava vendo saída. Eu falei, Jesus, eu caminho, mas mostra o caminho, porque eu não estou conseguindo ver. Eu não estava dando tempo para ele falar para mim. E era no tempo em que nós tínhamos o torpedo no telefone. Vocês, os mais velhos, vão lembrar do torpedo. Hoje é o WhatsApp. Naquele momento era torpedo. E eu estava lá no Recanto. Tem gente aqui que eu acho que conhece o Recanto. E eu fui para lá porque nós íamos ter um evento e eu cheguei cedo e eu não estava conseguindo trabalhar. Porque eu não conseguia desconectar do problema. Eu falei, Jesus, eu caminho, mas só me mostra. Gente, de verdade, do fundo do coração. Vibrou o negócio aqui, puxei o celular e falei, meu Deus, um torpedo de Jesus. Na hora eu tinha certeza que era. Não, fiquei chateada com ele. Eu falei, Jesus, cadê o torpedo que tá? Mas não era dele, mas era de uma amiga que trabalhava comigo, que na noite anterior a sua casa pegou fogo. Era uma casa de madeira pequenininha. Ela e a mãe só não morreram ou nem se queimaram, machucaram, porque o irmão acordou e tirou as duas de pijama. Porque casa pequena de madeira, aquilo num sopro foi. E ela mandou um torpedo para mim dizendo assim, Mari, aconteceu um incêndio na nossa casa, tal, e eu estou aqui nos escombros, vim para ver se tinha sobrado alguma coisa. E ela falou, por incrível que pareça, a única coisa que permanece intacto é um livro de bolso, capa de plástico, sinal verde. André Luiz, espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier, que eu tinha dado para ela de presente. Quando eu li aquilo, eu falei, Jesus, eu entendi, pode deixar. Gente, é só nós pedirmos. Ele está junto. É preciso lembrar isso quando ele diz, por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Lembremos,
nos grandes momentos de dificuldade. Aquele momento, muitas vezes, foi o momento para o qual nós nascemos. Aquele momento é o que vai mudar a história da nossa vida. É o momento em que nós temos medo, nós nos sentimos sozinhos. Só que nós não estaremos sozinhos, mas a decisão será nossa. Mas se nós pensarmos que Jesus está ali, nós vamos fazer as melhores escolhas possíveis. E caminhando aqui para o nosso final, com o nosso amigo Jesus, um trechinho do Momento Espírita que está no site momento.com.br, chamado Um Homem Chamado Jesus. E ele diz: certa vez um espírito sublime deixou as estrelas, revestiu-se de um corpo humano e veio brilhar entre os homens. Porque fosse um exímio artista plástico, habituado a modelar as formas celestes, compondo astros e globos planetários, tomou da madeira bruta e deu-lhe formas úteis. Durante anos, das suas mãos brotaram mesas e bancos, onde amigos e irmãos se assentavam para repartir o pão. Para receber os seus corpos cansados ao final do dia, ele preparou camas confortáveis, e porque amasse a todos os seres viventes, lembrou-se de providenciar coxos e manjedouras, onde os animais pudessem vencer a fome. Porque fosse artista de outras artes, certo dia deixou as ferramentas com que moldava a madeira e partiu pelas estradas poeirentas. Tomou do alaúde natural de um lago em Genezaré e ali teceu as mais belas canções. Seu canto atraía crianças, velhos e moços. Vinham de todas as bandas. A entonação de sua voz calava o choro dos bebês e as dores arrefeciam nos corações das viúvas e dos desamparados. As harmonias que compunha tinham o condão de secar lágrimas e sensibilizar corações endurecidos. Como soubesse compor poemas de rara beleza, subiu a um monte e derramou versos de bem-aventuranças que enalteciam a misericórdia, a justiça e o perdão. Porque sua sensibilidade se compadecia das dores da multidão, multiplicou pães e peixes. Delicado na postura, gentil no falar, por onde passava deixava impregnado o perfume de sua presença. Possuía tanto amor que o exalava de si aos que o rodeassem. Dócil como um cordeiro, abraçou crianças, colocou-as em seus joelhos e lhe falou do Pai que está nos céus, que veste a erva do campo e providencia alimento às aves cantantes. Enérgico nos posicionamentos morais, usou da sua voz para o discurso da honra, defendendo o templo, a casa do Pai, dos que desejavam lesar o povo, já por si sofrido e humilhado. Enalteceu os pequenos e na sua grandeza atentava para detalhes mínimos. Acreditavam que ele tomaria um trono terrestre e governaria por anos com justiça. Ele preferiu penetrar os corações dos homens e viver na sua intimidade, para que eles usufruíssem de paz e a tivesse em abundância. Seu nome é Jesus, o amigo divino que permanece de braços abertos, declamando os versos do seu poema de amor. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor Jesus ampare a todos nós e que nesse mês em especial, onde os homens e a espiritualidade se colocam em proximidade maior, e Jesus renasce para os nossos corações, dando-nos a oportunidade de um novo recomeço. A cada ano, para nós, dia 25 de dezembro, é um nascimento de nós mesmos, de uma nova oportunidade. Muito obrigado ao convite da casa, na pessoa
do presidente da casa, da nossa querida Cássia, e aos senhores. Muito obrigado pela paciência, pelos rostinhos me apoiando aqui, porque falar de Jesus não é fácil. Todos nós aqui estamos a caminho, mas que Ele permaneça conosco, nos dando força e coragem, e que nós todos sejamos vencedores de nós mesmos.